Olá, gente. Hoje, dia 22 de maio, estamos numa mini maratona de gravações e aqui indo de todos os ritmos, do choro ao riso e, sobretudo, aprendendo. É isso, Will? É isso aí, que bom estar aqui. Nós hoje vamos fazer mais um capítulo da série Gigantes da Fé, né? Gigantes hoje? da Fé. Ó, depois do Anivaldo, que fizemos. Sim, Anivaldo Padilha. Agora, Ana Alzira. Olha só, nós temos hoje o prazer, o privilégio de ter aqui conosco uma mulher cuja história tem inspirado milhares de pessoas no meio evangélico. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ana Alzira Nascimento. Obrigada. Tudo bom com vocês? Melhor agora a gente conversando um pouquinho, Ana Alzira. Seu nome praticamente tornou-se sinônimo de missões. Que bom. Privilégio. Acho que você está sendo bondoso. Acho que às vezes sinônimo de África, alguns falam. De África, né? Minha irmã acabou de falar sinônimo de Angola, né? Essa expressão missões, ela tem se transformado ao redor dos anos? Ou a missão, que era a palavra, o que significava missões, por exemplo, em 1980 é a mesma coisa que hoje? Não. Não. Fala um pouquinho para a gente. Mudou muito o meu conceito e sou uma militante para que mude para muita gente, né? Eu mesmo, durante muito tempo, eu tinha aquele romantismo, as missões. E então, para mim, era só aquela coisa do deixar, do renunciar, do ir, do desbravar. Então, o meu conceito, como o da maioria, estava muito ligado a ações, a empreendimentos. Mas hoje, já na velhice, com a experiência, lendo outros autores, eu vejo assim que as missões ainda existem, são possíveis, mas são ações humanas. Mas o mais importante é a missão no singular, ou seja, a missio Dei, Deus trabalhando no mundo para cumprir seus propósitos. Ele trabalha e nós temos que ficar atenta nessa engrenagem, qual a minha parte, me envolver nesse projeto. E aí eu faço missões nesse sentido. O plural é meu. Qual ação posso fazer, mas ele é que está, e ele vai cumprir seus propósitos. É mais ou menos isso. Lindo demais. Ó, já começou. Muito bom. Deixa eu dar uma boa tarde para o Cadu e para a Adriana por aqui, que estão por aqui com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que a senhora descobriu a sua vocação? Ou está descobrindo ainda? Você está louco, descobrindo não. Novíssima. Hoje, a minha maior alegria é ajudar a galera a descobrir sua vocação, sabe? Minha vocação é catapultar pessoas. Os jovens falam assim que eu sou uma aceleradora de vocações, que ajuda a descobrir o melhor nas pessoas, a melhor versão que você tem, que você possa... E eu descobri minha vocação muito cedo. Eu queria ser missionária, mas achava que era só de mim, né? E as confirmações foram vindo, assim, Deus me dando sinais, né? E fui embora para a África, sozinha. Eu era noiva, terminei noivado. Quer dizer, minha vida deu uma guinada para realizar esse sonho, que também era assim uma decisão. Não é só sonho, é isso que eu quero ser. É isso aí que... E acho que vocação é isso. É quando você chega no dia que você fala, é isso que eu quero fazer, é nesse lugar que eu quero estar, com essas pessoas, eu faço bem. Ou mesmo que seja com lágrima, que eu passei momentos meus em África de lágrima, mas era assim, é aqui que eu quero estar, não quero estar em outro lugar, né? Então eu descobri cedo e hoje ajudo a galera, né? Muito bom. Que coisa mais linda. Olha só, entre 61 e 74, Angola esteve em um conflito contra o poder colonial português. Sim. E finalmente conseguiu a independência. E, isso eu não sabia, sob Azeredo da Silveira, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana. Então, ó, aula de história hoje também. No início de 1975, teve início uma guerra que só terminou 27 anos depois. Você serviu como missionária lá durante 17 anos, está correto? É isso? 17.
Essa experiência dividiu sua vida entre no antes e no depois também? Total. Total. Quase que antes eu não me sinto plena, nem me sinto eu. Antes era um preparo. Eu sou alguém em preparo, quer dizer, até hoje, né? Como diz o nosso grande educador, né? Você nunca está pronto, você vai estar sempre assim. Nós todos tínhamos que ter a plaquinha, né? Em construção, em obras. Então eu também estou em obras até a velhice, a gente vai aprendendo sempre, mas perdi o fio da meada Não, sobre o antes e o depois. Então mudou muito a minha vida. Eu acho que todos aqueles anos eram um preparo, foi uma infância sofrida, de vida de favela, sofremos muito, barraco, como é que fala? Despejo, perder pai, infância super sofrida que hoje eu entendo, me preparou para aquela vida louca que eu enfrentaria, né? Então, tudo eu acho, na vida, tudo é válido, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, né? Opa! Lindo Já demais. chamou um Fernando Pessoa por aqui. Eita lasqueira. Glória a Deus por isso. Ó, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Tem alguma coisa da qual a senhora se arrepende? No caminho? Deve ter muita coisa, mas eu digo assim, algo realmente marcante. Você fala que... Sinceramente, é uma das coisas que falo muito. Desculpe, é com muita humildade que eu vou falar, Claro. não é arrogância, mas eu não me arrependo de nada. Não. Eu acho assim que foi a melhor decisão da minha vida, foi ir embora sem dinheiro, sem condições, desacreditada, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer, né? Então nunca me arrependi, porque muitas mulheres falam, mas você não casou, você não sei o quê. E hoje, toda a minha experiência eu uso para palestras e falar para as pessoas, nosso projeto de vida não é um homem, não é um doutorado, nosso projeto de vida é descobrir minha parte nessa engrenagem do mundo e o que eu posso fazer para um mundo melhor, né? Ou seja, eu, como cristã, participar do que Deus quer fazer no mundo, né? Por isso eu tenho uma frase minha, um bordão que eu uso, né? Não estou no mundo a passeio. Lindo. Eu tenho uma missão a cumprir, então eu não vim passear. Lindo demais. Vamos conversar um pouquinho sobre o início lá em Angola. Você fez enfermagem, é isso? Fiz. E quando foi para lá, você já foi para atuar em alguma coisa relacionada à saúde? Foi. Já foi? Uhum. A pessoa que me convidou, muito simples, que se expressava bem mal, um pastor muito daquele nós fomos, nós voltemos, uma pessoa super simples e que nos conhecemos assim. E aí ele falou, olha, pode vir, o que meus filhos comerem, você vai comer. Então eu fui. E uma pessoa muito querida, que inspirou muito minha vida, né? Morreu há pouco tempo lá. E ele foi assim que então decidi ir. E ele falava, ele tinha um sonho, nós vamos abrir um hospital. Então eu, que era louca, bora. Só que chegando lá, a guerra foi piorando. Então eu cheguei assim, em 85, era o forte da guerra, sabe? E eu morava na segunda cidade do país, Huambo. Uma cidade grande, universitária. Hoje é um polo universitário, industrial. Huambo é uma cidade muito grande. E fui morar lá, o regime era marxista-leninista, muito assim, centralizador, muito verticalizado. E não foi fácil ser cristão ali, mas nunca nos proibiram com a nossa fé. Sempre tivemos... liberdade. E aí, mas... então, recém-chegada lá, eu às vezes chorava, lembrando do Brasil. Falei, puxa, mas não me reconheceram lá. Eu queria fazer drama. Mas aí, lá é que eu fui entender que a minha vida começaria ali pela enfermagem. Então, o governo me convidou para trabalhar. E eu trabalhei com o governo. Foi isso que me deu a entrada no país. Fiquei bem conhecida, né? Como foi, eu não pesquisei isso, mas a guerra era muito letal, muitas vítimas. Como que era trabalhar com saúde em meio a uma guerra? Morreu muita gente. A primeira guerra dos movimentos, né, coloniais pró-independência tinha terminado, aí começou essa outra pelo poder.
Então, tinha 3 frentes principais, a FNLA, o MPLA e a UNITA. E depois ficou praticamente o MPLA e a UNITA pelo poder. Aí o MPLA pediu ajuda à Rússia. Aí a UNITA, tipo, bom, então também peço para os Estados Unidos. Então a coisa, sem querer, entrou na Guerra Fria, não existe. Por isso eu falo, não tem essa coisa, sabe, gente, direita, esquerda. Vai estudar bem a história daquela pessoa que está falando com você. A gente pensa, que o Brasil, você falou isso aqui, você é comunista. Você falou isso aqui, você é da direita. Não, vai estudar esses políticos, as pessoas que estão colocando essa coisa na tua cabeça. Então lá era isso, não era questão de ser esquerda ou direita, era questão de pedir ajuda para o tio da onde. E aí eu tinha que... E a gente, o povo, ficava nessa... E eu, como era enfermeira, eu queria era trabalhar com as pessoas. Fui respeitada por todos os lados. Então, o governo era do MPLA, sempre me respeitaram, mas tinha muito ataque da UNITA, né? Então, a guerra começou assim, nas matas, ataques à distância, mísseis, geralmente à noite. Estive debaixo de bombardeios assim, só que até que a guerra foi chegando nas cidades, né? Então, a UNITA foi tomando, conquistando cidades. E ela tomou todas as principais cidades, e aí até que tomou a minha cidade, né? Então aí que chegou o auge mesmo, né? Que ano que era, mais ou menos isso? Ela tomou a nossa cidade em 92, 93, já para 93, né? E aquilo foi horrível, né? Porque vem vindo e ocupou. A ONU foi avisando, gente, vaza aí, quem é estrangeiro e tal. Foi nesse período que você chegou a ser dada como morta, ou que não estava, ou que todo mundo ficou sem notícia? Teve um episódio assim, período, não foi? Foi nesse período. Porque, olha isso. Porque aí, nessa altura, a cidade já estava sendo bem destruída, e aí quando a UNITA ocupa a cidade, só que o que foi assim, muito letal foi o combate para disputar a cidade. Aquilo foi horrível, né? Então tem livros sobre isso, chamam Batalha dos 55 Dias, ininterruptos, né? Você ficar 55 dias... Então você não dá para dizer, gente, por favor, pera um pouquinho, que eu quero ir na loja. Né? Não tem. Não tem como. E aí nós fomos se esconder na igreja, que tem uma igreja construída pelos portugueses e tal. Ficamos ali, aí o povo todo chegando. Então era assim, morreu muita gente. Não tem essa coisa de, os civis, crianças. Não, na guerra a coisa é louca, né? Eles vão... E aí as Nações Unidas, quando estava começando esse... Então ela retirou os estrangeiros, veio um último avião buscar. E aí foi todo mundo. Então eu tinha radinho também, que a ONU que me deu, porque eles falavam, você é kamikaze, não, você é louca. Aqui sem um rádio. Então eu estava na sintonia da ONU também. E eles chamaram todo mundo para o aeroporto e tal. Eu tinha um call sign, um código, né? E aí eu fui para levar uma amiga, mas eu já sabia que eu ia ficar. Eu falei, não, agora é que eu tenho que ficar. Isso que eu chamo vocação, sabe? Assim, que outro dia eu estava numa palestra com um coach, e aí o coach, não, porque é vocação, uma alegria. Eu falei, olha, eu discordo, porque vocação nem sempre é alegria. Tem hora, cara, que ali eu chorava, mas eu sabia, eu tenho que ficar aqui. E é um sentimento maravilhoso de uma realização assim, puxa, eu preciso ficar aqui. É muito gostoso. E eu sabia que eu tinha que estar lá. E aí, na hora que o avião vai partir, que o comandante da ONU viu que eu ia ficar, ele falou assim, ele gritou comigo, vai embora! Você vai ser um peso para mim, né? Em inglês, assim. E eu falei, não, eu vou ficar, eu sei o que eu estou fazendo. Então, ele estava dizendo, tipo, mulher, vai para a cozinha. Né? E passado 3 dias, porque aí o avião foi embora. É o que eu falo, por exemplo, na hora que o avião subiu, eu não fiquei lá, ai, gente... Não, claro, você chora. É a minha última chance. O avião foi embora. E eu me lembro que depois de 3 dias teve uma treguinha assim, e a gente foi espreitar assim na igreja.
era uma coluna de carros brancos da ONU, passando com as bandeiras azuis, assim, nunca esqueço essa cena. Aquela coluna indo embora, como que chamaria no Brasil? Não é coluna, Desfile. Muito carro? comboio de carro. Uma caravana, né? Um cortejo. Um cortejo com as bandeiras azuis pedindo passagem, teve a trégua. Eram eles se retirando porque não conseguiam fazer os dois conversarem. Nossa. A ONU se retira, aí você fica assim, não, agora aqui, né? E ele disse que eu ia ser um peso, né? Mas foi uma grande oportunidade que Deus me deu para cuidar de muitos feridos, muitos enfermos, e os guerrilheiros ainda falavam assim, traz aqui o ferido, tem uma doutora aqui. E eu falava, eu não sou doutora, gente. E, olha, foi horrível, né? Porque... E foi nesse período que a família e amigos ficaram sem notícia, não foi isso? Foi porque aí, quando termina esse combate, o governo se retira para o litoral a pé. E lá, para justificar isso, a conversa militar foi assim, lá não escapou ninguém. Tipo, lá, sabe? Então, aí começou aquela, morreu todo mundo. É assim que começam as mentiras, né? Morreu todo mundo, então não sei o quê. Aí o pessoal da capital, a missionária, então morreu também. Aí começa. Então, a Embaixada do Brasil confirma para o Itamaraty confirma para a minha família e para a missão que eu tinha morrido. Eu estava na lista. E aí, quando é que a senhora volta a viver para essa turma? Quando aconteceu isso? A ressurreição. Sim. Não, e o meu chefe aqui, a essa altura já era de uma missão, sabe? Que eu fui sozinha, fiquei 5 anos sozinha lá, sem nenhuma cobertura, nenhuma agência, nada. Sozinha. Tipo, quem quisesse me matar, estuprar, não sei o quê, quem ia, né? E aí, depois de 5 anos, os batistas brasileiros me adotaram. Então, hoje sou missionária nas Juntas de Missões Mundiais. Tá? E ele tinha mandado uma mensagem quando soube que a coisa estava ficando feia. Sai já daí, é uma ordem e tal. Só que ele mandou carta. Chegou lá depois de 3 anos e meio. Então, assim, aí, como que eu saí? Depois de uns meses que a guerrilha conquistou ali, era tipo assim... nosso país. Foi meio que daqui para cá, quem manda... Então, o país ficou meio que dividido. E aí ela convida um grupo de jornalistas para irem confirmar a nova nação, sei lá. Né? E eles avisaram, vem um grupo amanhã aí, está tudo bem aqui, né? Sim, senhor. Né? E, então, foi assim, eu no hospital trabalhando, hospital centenas de feridos, misturei tudo que tinha... ferido do governo, ferido... E uma freira que me deu a ideia. Ela falou, Ana, vamos tirar o uniforme, a gente queima e mistura tudo aí, né? E fizemos assim. Então, eles chegavam lá com o fuzil. Quem é militar aqui? Ai, eu não sei, né? Era loucura total. E aí, nessa confusão, eles chegam, os jornalistas, e eu, assim, eu matava o cara com o olho, né? Que tinha um da TV portuguesa. Tinha alemão, tinha francês, eram 7, 8 jornalistas. E aí eu consegui... Bom, hoje posso falar isso, né? Se eu falasse isso aí em outro período, eu consegui passar um bilhetinho, fiz uma bolinha e esperei um momento e jogo no bolso dele. E só falei assim, Igreja Batista. Só fiz assim. E eu falei, ele não vai me entregar, porque jornalista é bicho... Não é? Eu falei, o que é isso aqui, né? E aí depois eles ficaram tentando decifrar o que era aquilo, quem é essa mulher, por que ela falou isso, Igreja Batista. E ali eu escrevi assim na minha prancha, um pedacinho, e pus assim, Pastor Valdemiro, eu estou bem. E foi tudo que eu consegui escrever, né? E eles tentando decifrar, falaram, ela é uma missionária, é portuguesa, não sei o quê. Aí nessa coisa eles vão à África do Sul, assim... né, tal, chegam no meu chefe. Olha só. Caramba. E aí nisso começa um processo para tirar. Aí a Cruz Vermelha, aí começa outra negociação. Aí a Cruz Vermelha Internacional negociou, trocou a gente em medicamentos. Primeiro eles exigiram um avião de remédios. Até no dia que veio o primeiro avião, assim, que é civil, eu e umas crianças, a gente gritava, Cruz Vermelha! A gente gritava. E no começo a gente pensou que era militar.
Mas só que não veio buscar, não era nada, só que eu já estava ficando bem doente. E aí, até que, depois de uns 2 meses, eu total fiquei lá, assim, uns 7 meses, assim, sem saberem se eu estava viva. Né? Meu Deus. Tô falando que Você falou em fiquei doente. Quantas malárias foram? Eu tive, nos anos todos, 17, né? Ou seja, uma por ano? A média, quer dizer, essas são as diagnosticadas em laboratório. As que eu ia para o hospital porque eu estava mal, assim, então eu precisava ir. Algumas teve internação, teve uma que o médico da ONU, que depois a ONU sempre reinstalava quartéis lá, e ele falou: olha, você tem que ir embora. E falou para o meu chefe, que o meu chefe tinha ido visitar, e falou: se vocês não tirarem ela daqui, ela vai morrer. O fígado dela virou gelatina aí. E eu ainda voltei, fiquei uns bons... Porque depois dessa vez aí que eu vim, que a Cruz Vermelha me tirou, eu me tratei e voltei de novo. Ainda fiquei mais 9 anos. Né? 17 malárias. Não, e se tratou e voltou. Não é. Não é. Olha, Eu fiquei sabendo que tem um site aqui que é Perrengue Chique, mas você teve vários Perrengue perrengues. gosto, perrengue Você crente. teve vários perrengues com alfândega. Isso aí eu tenho pós-doutorado. Conta algumas situações aí, a que primeiro vier à mente aí de. O que era? Era com Bíblia ou era. O que era exatamente que você Tem de Com- tudo. Tinha de tudo. Você me deu ideia, hein? Porque eu estou querendo... Eu nunca escrevi, porque os personagens ainda estão lá. Então, às vezes... Mas hoje Entendi. o país está tranquilo, não tem mais guerra e não tem mais esse tipo de perseguição. Acho que dá para falar algumas coisas, entendeu? Então, eu tenho vontade de escrever um livro... Um nome legal seria Perrengue, né? Perrengue na missão. Perrengue aí, ó, na perrengue missão. na missão. É. Ó. O que era? Muitas Bíblias? Era assim, O que porque era? como eu fui sem uma missão, eu vinha todo ano aqui de férias, todo ano. Missionário não pode, ele vem a cada 3 ou 4. Ah, entendi. Como eu era funcionário do governo, gente, eu era chique, eu ganhava passagem todo ano e tal. E era via Lisboa, aproveitava conhecer a Europa. Então eu falo para a galera, por que você quer? Você está aí na autocomiseração, meus problemas. Aquilo que a gente acha que é mal, que está me detonando, é uma coisa que vai te abrir outras portas. Aquilo que eu achei, ninguém me quis no Brasil. Chego lá, vou trabalhar com o governo, e foi esse trabalho lá que me... Né? Então, como eu vinha e vendo a situação lá de guerra, a guerra fazia com que nada chegasse lá direito. Pouca comida, pouca roupa. Pastores, amigos meus, tudo em situação. Então, aqui eu deixava todo mundo doido. Eu ia tudo é fábrica, sabe, assim, pedir camisa, pedir... Então, eu fazia cartinha, cara de pau total, né? Então, eu pedia. Só que a maioria me atendia à minha casa. A família, eu não aguento mais essa baixaria aqui. Era caixa, não sei o que, era a maior várzea na minha casa. Então, assim, eu fazia pedidos em fábrica de sapato, né? Bíblias, computadores, então muita coisa. E para levar depois? Ei. Só pode 20 quilos, né? Então, cada vez era uma loucura, assim. Ia para Cumbica, chega lá, sabe assim, voo da França, tudo assim. Chegava o nosso ali, era bom. E, então, teve vezes assim, por exemplo, uma das vezes mais icônicas, eu estava com 750 quilos. Quanto? 750. 750. Pode ver. Peraí, 20 dá Nossa. 30 e quase 40 pessoas. E toda vez as meninas da agência falavam assim, espera aí, missionário, vamos dar um jeito, tal, porque eu mandava e-mail, olha. E eu tinha um discurso já que saía assim da manga. Sim. Eu sou missionária brasileira, eu estou lá sozinha, o Brasil nunca fez nada pela África, nós temos uma dívida de amor, a gente tem uma dívida histórica, eu estou lá, então você tem o privilégio de participar. A pessoa, todo mundo, né? Então a companhia, não, tá bom. Só que esse ano não rolou nada, ninguém me deu nada, nem um quilinho. A menina falou, missionária, não rolou, não vai ter.
Aí já tem que entrar e estava já aquele estresse, senhores passageiros, vou para Luanda, última chamada, tal. E os jovens da igreja assim num cantinho orando, Ana, nós vamos orar por você. E eu olhava os jovens e falava, meu Deus. Aí daquela angústia entra tal, a família, eu segurando para não chorar, né? Isso aqui doía, de tanto segurar o choro. Eu falei, vou entrar. Então, quando eu estou indo, um cara bate no meu ombro assim e falou assim, por favor, você vai para Luanda? Falei, sim. Aí falei, vai me pedir coisa. Porque esse voo sempre pediu, dá para levar uma bolsinha, uma coisa? Aí ele falou, você podia levar uma coisa para mim? O quê? Assim, deu um olhar. Aí ele virou para mim e falou, olha, é só um envelope. Alguém da companhia tinha falado, vai, aí tem uma missionária e tal. E ele precisava de uma pessoa de confiança. E aí eu falei, tá bom, eu levo. Ele falou assim, você tá bem? Porque ele viu o jeito que eu... Aí eu... tudo que eu segurei... Desabou. Mostrando para ele, né, aquela cachaiada. Ficou tudo me abacando. E eu chorava tanto. Aí ele, me dá seu passaporte, me dá seu bilhete. Aí eu entreguei, aí um pessoal da igreja, quem é ele, Ana? Aí ele falou assim, olha, sou do Ministério das Relações Exteriores, pode deixar que eu vou... E até hoje eu não sei quem é aquele homem, sabe, da onde... Eu sei que chegam os funcionários com os carrinhos, ele pode pegar aqui tudo, leva tudo. Não paguei um tostão, tudo chegou, eles pagaram tudo. E chegando lá, já entrou alguém dentro do avião pegando o envelope, né? Então era alguém grande do governo e coisas assim, e situações em aeroporto militar, por exemplo. Dá para contar mais uma? Pode, claro. Aí Estou aqui me deliciando. Também. Eu aproveitava muito, eu falo sempre assim, eu sempre transformo as crises em oportunidades. Eu não fico chorando, não. Ai, peraí, o que dá para fazer aqui? Então, aquela guerra me trazia muita oportunidade, porque a guerra gera uma desorganização. E essa desorganização você tem que tirar o proveito. E, então, teve um tempo que o Brasil mandou muitos militares, né? Tinha muito militar brasileiro. E aí um militar me falou assim, Ana, não conta que fui eu que falei, hein? Mas está vindo aí um avião da FAB vazio, vem buscar tropa para as férias e tal. Aí eu já ligo para o meu chefe, pastor, está indo o avião da FAB e tal, não sei o quê. Aí nessa confusão toda, meu chefe, ele ficava doido. Então eu sei que nessa coisa toda, que eu fui falar com o comandante, pedi, né? Eu falei assim, queria falar com o senhor lá, quando eu soube. E ele falou, tá, Nauzira, você sabe, né? Eu também estou indo de férias, você quer algum chicletinho, alguma coisa? E eu tinha aqui no Brasil, no Rio, tinha 2.000 quilos, 2 toneladas de Bíblia. 2 toneladas. Que eu ganhei e não tinha como levar. Tem milhões de histórias, assim, de coisas que um dos chefes já tinha ligado. Ai, Nauzira, o escritório aqui está uma favela, não sei o que. Então, meu Deus. Aí eu falei, o senhor não me ajudava com umas coisinhas que eu tenho lá no Rio para trazer? Ele, a gente traz, o que é? Aí quando eu falei, ele, 2 toneladas, Nauzira, quer dizer, vou ver, né? Ele ficou com tanta pena, porque eles viam lá a minha vida. Ele falou, você é louca, sozinha aqui nessa guerra. E aí... Ele chegando no Rio, ele foi lá na nossa missão, não precisou meu chefe ir atrás. E ele ajudou. Eles vão juntos falar com o general, e o general falou, tal, como assim ajudar? E quando ele falou, ele me contando isso, quando o general falou, quanto é que é? Aí o general, o quê? Ele falou, Ana, eu tinha vergonha de dizer que era... Mas aí eles contaram, e aí ele me defendendo. Mas, ó, general, o senhor não sabe o trabalho dessa missionária. Ela está honrando o Brasil lá, porque eu não sei o quê. Aí o general, deixa levar o que ela quiser e tal. Aí meu chefe saiu dali todo feliz, liga para alguns pastores, olha, ele autorizou, vamos por mais coisas. Aí o avião ia sair em uma semana, mais uns dias, as igrejas mandando computadores, não sei o quê, aí deu 9 toneladas. Meu Deus. Aí o pessoal me liga, Ana, segura aí. E aí a embaixada brasileira que fazia os protocolos, porque ia descer no aeroporto militar. Agora, como que uma mulher, essa baixinha, eu hoje estou gorda, magricela que eu era,
essa magricela vai entrar como num aeroporto militar, num país em guerra? No aeroporto comum, você não entra na pista. Aqui, Sim. um país em paz. Imagina um país em guerra. Então, a embaixada brasileira, o embaixador falou assim, Alzira, o avião vai chegar, você tem sua equipe de apoio? Eu não tinha ninguém, né? Eu falei, não, só pode ficar tranquilo, minha equipe está tudo... e tal, nada. Eu lá, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, era assim, essas doideiras. Eu sei que no dia aí, alguns jovens da minha cidade foram para me ajudar. E aí nós alugamos um caminhão. Só que, como vamos entrar? Então, eu tinha uma carteirinha, gente. Hoje eu posso contar essas doideiras. Fubeca. Era uma carteirinha para andar nos aviões da ONU. Só isso. E tinha um ONU bem grande na carteirinha. Mas era só autorização para andar nos voos pelo trabalho que eu desempenhava. Que Mas se mostrar rapidinho... A nossa igreja foi considerada ONG nesse período crítico, né? Tanto é que eu tinha toda a estrutura que eles davam, no rádio, tudo, né? Aí eu falei, eu vou mostrar essa carteira. Então, eu falei, meu Deus, me ajuda aqui. Então, a gente entra com o caminhão já fazendo assim. E eu avisei o motorista, você tem que entrar logo, hein? Aí não dava tempo do militar ver direito. Pá, abre aí! Aí nós entramos, né? Aí lá dentro, aquela coisa, o avião chegou e começamos a carregar o nosso caminhão. Aí começou a chegar militar de todo lado. O que é isso aqui e tal? Alguns falando em um bundo, outros diziam... E aí eu peguei, abri e comecei a dar bíblias para ver se a galera acalma aí, né? E eles gostam de livro, alguma coisa. E todo mundo saindo com a Bíblia, assim, todo feliz. Aí começou a chover militar. Quero Bíblia, quero Bíblia. Aí até os meus jovens, mas missionária, você está dando as Bíblias? Eu falei, fica quieto aí. E aí eu sei que uma hora o cara da Fábio falou assim, olha, precisa uma empilhadeira, está demorando muito o manual, vai ver aí, missionária. Aí eu falei, não, todo mundo só no inglês. E eu chego lá, please... I need, né? Aí eu, yes, tal. Aí me emprestaram, lá vem. E nessa coisa de ficar andando ali, tinha uns militares de fuzil, e vindo para minha direção, eu falei, ele vai me pedir documento. Mas sabe quando o cara tá vindo assim? E eu falei, é documento que ele vai pedir. Aí eu pego meu radinho, não tinha bateria nesse dia. Foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, porque se me pegam... Aí eu peguei o radinho, yes, no problem, tal, e fingi que estava falando. Aí eles desviaram assim, mas eu não estava falando com ninguém. Estava fazendo uma oração ali. Eu estava ali, tipo, fingindo que estou falando com alguém importante, o cara... Porque uma hora eu passei assim, um falou assim, quem é ela? Aí o outro falou assim, ela é da Embaixada do Brasil, tipo, né? E aí a gente tirou tudo... Conseguimos, fizemos 4 viagens no caminhão. Bíblias, teclados, tinha muita coisa. E aí, quando a gente está no último caminhão, nós vamos sair, aí eu toda assim, sabe, nós estamos... Tudo naquela alegria. Abre a cancela e eu falei, glória a Deus, ninguém me pegou, ninguém viu quem somos, tal. E quando abre a cancela assim, o caminhão vai, aí alguém grita atrás assim, para! Meu Deus. Aí, sabe quando você já vê o vídeo, assim, missionária presa, tal. Aí eu vejo pelo retrovisor, vem vindo eles, assim, com fuzil no caminhão. Aí eu chego, ele vem, assim, na janela, eu abro, e eu assim, né? Aí ele olha para mim e falou, você não vai dar Bíblia para nós? Jesus, eu até suei aqui agora. Aí a cancela abriu e falou, vamos embora. Quer dizer, eu dei, mas fomos embora. Nossa, foi assim, uma vez que eu quase morri do coração. Se fosse hoje, acho que eu tinha infartado. Sensacional. Quase me pegaram, mas ele queria a Bíblia, né? E tem milhões de histórias. Meu Deus. Deixa eu dar boa tarde para todo mundo que está aqui vendo ao vivo com a gente, nossos membros aqui, apoiadores do canal. Vou mencionar desde o começo aqui, Cadu, Adriana, Eliardo, Terção, Tiagão tá aqui, Márcio, Eric, professor Eric, Ailson tá aqui. Aí tem algumas perguntas aqui. Primeiro eu quero dizer, ler o comentário do Tiago. Ele coloca assim, deve ser realmente descritível saber o que Deus quer que a gente faça é lhe obedecer, integralmente. E isso não isenta ninguém de muitas lágrimas. A senhora já disse aqui e é verdade.
E aí tem duas perguntinhas do Ailson, do Tiago e do Tércio. Eu vou começar com a do Tércio, depois eu falo sobre o do Ailson. Ô, missionária, sua vida é uma inspiração. Uma pergunta. Em seu tempo de África, do que a senhora sentia mais saudade? Olha, eu sempre digo assim, que para todo missionário, eu hoje trabalho no treinamento e capacitação de missionários, eu falo, a coisa mais importante que você tem que fazer lá não é pensar que você vai lá ensinar, você tem que ir lá fazer amigos. Você tem que criar uma família. Você tem que amar e ter. Meus grandes amigos estão lá. Então você não sente falta de nada, porque ali é o teu mundo, ali é a tua vida. Claro, quando tem os dias da gente fazer as palhaçadas, a gente falava assim, por exemplo, na guerra, né, no auge daqueles combates, eu ficava assim, ai, podia estar num shopping agora. É coisa assim, tipo, a gente sonhando, ai, que vontade de estar em Londres, né? Então era assim, mas não que ai, Brasil, eu sou muito assim, eu sou muito intensa. É para estar aqui, eu morro, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então era muito intenso, éramos super amigos, criei muitas amizades. Meu estilo de ser missionária não era na catequese, sabe? Vem cá que eu vou te ensinar. Era na vida. E aí, vamos tomar um café junto? Ih, sumiu, hein? Vamos comer um bolinho? Era nos bate-papos, amizade, ir no hospital, levava sempre gente para... Porque o civil comum durante a guerra, tudo é militar, né? É o quê? Já com fuzil, né? Então eu levava sempre gente para o hospital para as consultas, aí os militares, tá comigo, então pode passar. Então era assim, em aeroporto, tudo quanto é coisa, eu reivindicava essa posição que eles me deram, de doutora. Eu falei, não sou doutora, já que insistem, então Vamos abraçar. Pelo menos as prerrogativas eu vou usar. eu aprontei muitas de transferência de doente que não andava, um dos jovens nossos que tinha um problema, eu encontrei com ele agora em Angola, na cadeira de roda há alguns anos, e eu falei, não, eu ficava assim, não me conformo. E eu fiz assim, loucuras de fretar voo de não sei o que, por causa da minha posição. E o menino hoje anda e tal. Aliás, é interessante a gente contar que você chegou tem quanto? Tem 2 semanas, né? Tem 2 semanas que ela estava. Então, onde você acha que ela estaria? Aí o Ailson perguntou aqui, inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Hamilton, também está assistindo ao vivo lá de São Luís, membro do canal. Um abraço, Hamilton. Como está lá hoje? Tem um amigo que vai trabalhar em Angola, o Ailson disse. Não, hoje está muito bom. É um país com muitas oportunidades. Recomendo total para ele, né? Mas recomendo que vá fazer amizades, procure ter amigos, não ficar só com comunidade brasileira, sabe? Não é legal, você tem que fazer amizades. E a África é um lugar muito carinhoso, muito amoroso, e as coisas funcionam muito na amizade, no amor, né? E hoje não tem guerra, a guerra já terminou há uns bons anos, mas a guerra teve um efeito assim, depredou demais o país, né? Houve muitos saques, muita coisa. Então está nessa fase de reconstrução, de levantar, mas a capital está muito bem, prédios super chiques, tipo, alguns lugares você pensa que está em São Paulo, está bem bonita. E tem uma praia bonita, ao longo da praia eles fizeram calçadão na capital, então é um país bonito, rico. Angola tem muito petróleo, é o 3º produtor mundial, né, de diamante. É que com a desorganização da guerra favoreceu algumas corrupções, né? Que esse é o nosso problema do sul global. Sim. Né? Então, mas aí eu acho que é melhor ficar quieta. Opa! Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Eu, quando era adolescente, tinha essa vontade de ser missionário, e uma das brincadeiras que os meus amigos de seminário teológico brincavam comigo era que eu ia me dar muito bem, porque eu sou daqueles que comem qualquer coisa mesmo. Se estiver bem temperado, eu vou que vou, pode ser pedra. E aí, elas brincavam e falavam, mas quando você for missionário, você vai ter que comer isso, 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 e totalmente diferente e tal. Como foi chegar, não sei se tem arroz e feijão como a brasileira lá, chegar lá, ter que se adaptar aos hábitos alimentares de lá? A senhora lembra? Eu acho que qualquer cultura no início é complicado, né? Até você
Eu estudei em Londres, eu fiquei pele e osso, porque Londres, a gastronomia é zero, né? Só o fish and chips lá. Então, tem, a não ser França, Itália, alguns lugares você come super bem, Alemanha. Então, cada país tem sua gastronomia, tem suas diferenças. O nosso feijão é muito louco para o europeu, né? Então, todo lugar vai ter as diferenças. Então, o que que é normal, né? Então, é o que eu ensino. Eu trabalho muito isso na antropologia, né? Não existe normal, existe o diferente. E foi essa coisa de rotular o diferente de inferior que os colonialistas, né? A colonização fez isso. E nós somos inferiores porque éramos diferentes, né? Então, são comidas, algumas diferentes. No início foi difícil, mas hoje eu tiro de letra. Então, qualquer um que é aqui que eu quero ficar, você vai fundo depois. Aí você pode ter suas preferências. E eu falo para a galera que vai, quando vai comigo, grupo, eu levo grupos, né? Falo, ó, o que você tiver dúvida, come um pouquinho só. Pega, dá uma bicadinha, usa aquela coisa elegante assim. Ai, tô sem fome. Aquilo, na China eu usei essa tática, as coisas fritas lá que vocês já sabem, né? Escorpião, não sei o quê. Então, na China, eu também, ai, tô sem fome. E para não ser mentira, antes eu comia umas bolachas, umas coisas, aí não tô mentindo, né? Então, qualquer lugar vai ter isso. Então, eu acho que aquilo que você está inseguro, come pouquinho. E vai. E depois a coisa. Mas sempre numa casa, quando vê que você é brasileiro, você é de fora, sempre, eles são muito gentis, sempre vai fazer um arrozinho para você. Pode ficar tranquilo quem quer ir lá. Fala o teu amigo que quer ir. Fica tranquilo, tem muito restaurante brasileiro na capital. Muito não. Tem, você acha comida brasileira. Mas lá vende muito arroz, vende feijão, macarrão. O que a senhora indicaria de prato bom de lá? Que equivale a um churrasco, uma feijoada daqui? Prato bom de lá é a muamba. Muamba. É a galinha, mas assim, que aqui ninguém sabe fazer. Uma galinha bem feita, galinha cabidela, né? A comida baiana é bem parecida. Muamba. O calulu, que é um prato com peixe, né? Eles têm pratos bem saborosos, né? E as angolanas fazem bolos maravilhosos com as frutas, sabe? Põem assim pedaços do abacaxi por cima do bolo, assim, aquelas coisas. Você Eita. fazendo essa pergunta a essa hora, no Pois final é, de tarde, pois é. isso é muito cruel, viu? Olha só, eu descobri um livro seu, ó, Evangelização ou Colonização. O risco de fazer missão sem se importar com o outro. Publicado pela Ultimato, esse seu livro tem um título que já proporciona uma boa reflexão. Como que é essa coisa de evangelização ou colonização? Porque para alguns, quando fala, especialmente em relação aos indígenas, não, estão indo lá para colonizar, não é evangelizar. Como que... Está aí já no título sua reflexão. Fala um pouquinho para a gente. É uma reflexão sobre nossas motivações para abordar o outro. E então, eu como missionária, eu creio e defendo que nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele ama todos, né? E algumas pessoas precisam saber disso. Deus te ama, né? E João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal jeito, tanto, com tanta intensidade, que Ele deu o mais precioso que Ele tinha, o Filho dele. Então, só que, às vezes, algumas pessoas fazem com motivações erradas. Elas querem fazer por causa delas mesmas. Então, o livro traz essa reflexão. A minha motivação para falar do amor de Deus sou eu mesmo, porque eu tenho um programa, eu decidi que eu quero ganhar X almas, ou que a minha igreja quer fazer. Então, o livro trabalha muito essa questão da colonização, porque os objetivos dos colonizadores a motivação era eles mesmos. Ele não está nem aí com o povo, ele quer cumprir aquilo que ele decidiu lá. Então, muito missionário, nós caímos nessa tentação, às vezes, de querer conquistar, de querer ter o projeto X, fazer isso,
mas não por amor àquelas pessoas ali. Eles se tornam invisíveis, né? Então, o livro reflete sobre essa invisibilização do outro. O importante sou eu mesmo, né? Então, não é uma crítica a falar de Jesus, é uma crítica a como fazemos. A né? motivação. É. Nossa, lindo demais. Já virou quase que um jargão. A gente olha nas redes sociais ou às vezes as pessoas conversando. Nossa, todo mundo, nenhuma igreja mais quer saber de missões ou culto missionário, ou não estão enviando missionários, ou não estão enviando oferta, porque tem dinheiro para o ar-condicionado, mas não tem dinheiro para o missionário. Então sempre fica uma igreja que alguém que está assistindo a gente, um líder, um pastor ou um líder de um grupo, eu quero contribuir com missões e nossa igreja nunca teve esse hábito. Começa por onde ou fazendo exatamente o quê? Então, eu sou de um grupo que começou o Vocari. Vocari é um movimento no Brasil para trabalhar vocação. Vocação. Então, é uma história muito bonita como começamos isso. A ideia de alguns era fazer um congresso missionário para jovens. E eu falava assim, gente, ninguém vai lá. E o medo de quem vai amanhã embora? Porque hoje, sabe, a forma como foi feito as coisas é culpa nossa do missionário, sabe? Missionário, ele usou como tática, como metodologia só falar de desgraça. Então, por exemplo, eu conto minhas bagunças da guerra, não sei o quê, faço todo mundo rir e pronto, não preciso, ai, gente, porque sabe, eu sofri. Então, o missionário chega lá, ai, porque a vida. Com as fotos, né? Aí os jovens vão ficando assim cada vez mais. Eu, hein, tô fora, né? A gente tem uma brincadeira na nossa família, me erra, hein? Me erra. Então, às vezes algum pastor me liga e fala, não, Cira, vamos fazer um congresso. Eu já falo, desculpa a brincadeira aqui, eu espero que nenhum pastor me interprete mal. Eu já falo, pastor, se o senhor trocar o título aí, Congresso Missionário, eu vou. Congresso Missionário, estou fora. Então, por quê? Eu falo sempre, vamos ter outro tema que nós vamos trazer o jovem para essa reflexão e quando ele vê, nós estamos falando desse assunto sem ele saber, porque hoje o mundo mudou. Então, a discussão do Vocari é justamente essa, foi o que eu falei para eles. Se chamar a juventude para falar de missão, ninguém virá, mas nós vamos chamar a galera para discutir sentido de vida, discutir razão de viver. Qual o sentido da tua vida? Você vive para quê? Por que você está aqui no planeta? Aí a passeio? E aí a galera fica assim, opa, né? Então eu quero sim discutir isso. O que eu tô? E eu falo sempre, por que Deus te colocou aqui, né? Por que eu estou aqui? E aí, então, essas conferências sempre, quando eu vou, a gente põe outro nome, assim, sabe? Por exemplo, fizemos uma em Angola agora, os jovens me chamaram, da biblioteca deles lá, municipal, um auditório grande. Aí ele falou, missionário, eu falei, então põe aí, eu vou sugerir o tema. Vocação. Vocação e escolhas. Você aceita qualquer coisa? Boa. Ficou assim. Muitos ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar. E eu dei minha mensagem, dei meu recado, só não fiz apelo missionário ali. Entendeu? Porque ali a galera vê assim, é isso aí que eu quero, tal. Porque quem vai convencer a pessoa não sou eu, é o Espírito Santo, não é? Então, eu acho que a gente tem que mexer no sentido de vida das pessoas. Não precisa falar conferência missionária. Mês das missões, o domingo da missão, quem vai contribuir, porque parece que tem essa coisa, mostra as fotos, né? Sim. Ou então manda um boletim missionário, né? O que foi adotado pela igreja, mas só com histórias assim super tristes. Nossa, assim, sensacional, muito diferente e muito mais, como eu diria, mais tocante, né? Mais perto dos nossos dilemas de hoje que a gente vive, que é a busca de significado. Isso aí. Lindo demais. A senhora disse que conversa muito com adolescentes, com jovens, para preparação, para despertar da vocação. Quais são as dicas? Como? Quais são as dicas que a senhora costuma dar para quem quer descobrir a sua vocação? Quem quer se descobrir numa vocação, por exemplo?
Ô, fofo, quer dizer, eu aqui em 5 minutos vou falar o que a gente fala, é muita coisa, mas resumidamente, assim, o que gosto muito de conversar com eles, eu tenho vários métodos, palestras, eu tenho palestras só sobre, por exemplo, essa era, eu não quero qualquer coisa, então eu dou palestras sobre um tema específico, né? Mas para descobrir se é vocação missionária ou não, eu tenho uma. Porque muito jovem acha que para ser espiritual, estar perto de Deus, eu tenho que ser missionário, né? É que é impossível eu ser um médico e eu também sou. Eu falo, você é médico e o missionário é a mesma coisa. O pastor, todos nós participamos do que Deus quer fazer no mundo. O pastor Ed sempre fala isso. Deus precisa de dentista também no mundo, precisa de médico, bombeiro, engenheiro, né? Engenheira, médica, eu também já estou aqui só no masculino, as meninas vão me matar. Então, eu falo assim, viva a sua vocação. Inclusive, eu tenho um livretinho, não é livro, né? Um livreto, é um e-bookzinho que até a Ultimato disponibiliza sempre, é gratuito. Acho que é gratuito, em alguns momentos, chama Todos Somos Vocacionados. Porque criou-se esse mito no meio evangélico, mas só o meio evangélico tem esse mito, né? Que vocação é só pastor e missionário. Então, eu trabalho muito essa questão também, resgatando uma das bandeiras da Reforma. Lutero defendeu muito isso na Reforma, o sacerdócio de todo cristão. Então, que todo mundo tem vocação, só que cada um tem um tipo de vocação. Então, a minha é missionária, mas a sua pode ser outra, mas não, você também é vocacionado, né? Mas aí tem várias dicas, sabe? Aí vai no Vocari. Inscreva-se no Vocari. congresso, É isso aí. E aí você vai conhecer Qual que é o tudo. site? É www.vocari? Eu vou falar no Vocari da Bahia, agora em junho, em Vitória da Conquista. Opa, É. terra boa. Bahia, estamos chegando. Então, sempre tem por região também. Esse ano não vai ter nacional, é regional. Mas tem várias dicas, falas da gente, né, sobre viver ali onde você está e que essa é a parte que eu acrescento, nem sempre é com alegria. É a convicção de que você faz bem aquilo, de que ali é o teu lugar, com aquelas pessoas naquele momento, não é? Disposição para pagar preço, disposição para estar na contracultura, às vezes, porque às vezes o pai pressiona, você tem que fazer medicina, né? Então, como você vai trabalhar essa coisa da pressão familiar? Né? Se você fala, eu quero ser ator, pai, eu quero fazer teatro, ixi, meu filho, né? Então, mas tem várias coisas que é complicado falar aqui. Muito bom, mas já falou bastante, já inspira demais. Eu estava aqui agora pensando na história lá dos mornos, né, que são vomitados assim, e fico assim, hoje, se eu fosse resumir em uma palavra o nosso papo, assim, intensidade. Intensidade. Isso assim me inspirou assim profundamente ver a intensidade com que você abraçou cada uma das coisas. Estou assim profundamente emocionado. Pava, uma das minhas buscas particulares na vida é chegar numa determinada idade, com vida e vivência, tranquilo comigo mesmo. Falar o que eu fiz, em tudo que eu fiz, eu fui tudo que eu podia ser. Que legal. Eu sinto isso na senhora, é impressionante. Eu nunca vi, eu já vi muito missionário falando. Eu sou do meio pentecostal, então, nossa, eu nunca vi alguém falar sobre missões com uma tranquilidade, uma leveza. Rir? Fala de missão e arrancar risada? Geralmente. E mais que isso, com um brilho nos Nossa, olhos. Assim, apaixonado, exatamente. Não, e velha ainda falo para jovens. Por exemplo, Velho. esses dias, aí quando eles me chamaram para a Vitória da Conquista, eu falei, mas galera, eu tô velha, chama jovens aí para falar para vocês, gente, né? E gostam, porque é fácil palhaçada com eles. Então... O professor Eric me mandou aqui. Obrigado, Eric. Um abraço. Deus abençoe. Ouvindo a Ana Alzira me fez ainda acreditar na igreja e não desistir de tudo. Muito obrigado por compartilhar esse lindo testemunho. Obrigado, gente. Aí. Que legal. Maravilha. Um abraço. Um abraço para a Graça também que está chegando, Maria José. Tem audiência de
bastante gente aqui Que legal. para estar fechado. Que legal. Bem legal. Que legal. Nosso carinho, nossa gratidão e valeu a pena esperar a sua viagem, né? Quando o primeiro contato você já ia viajar na sequência, não foi? Então eu falei, Will, vai ser para o outro mês, mas como valeu a pena Muito. a gente esperar. Carinho enorme. Tenho certeza que vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir depois, vão curtir tanto quanto a gente. Uma inspiração. Como que você começou falando que era a galeria? Gigantes da Fé. Ó, virou gigante aí agora. Olha só, tá na Hebreus 11 Hebreus atualizado, 11, devidamente atualizado. Versão atualizada pelo Ed René, Opa! a nova Bíblia. Cuidado que o povo fica louco quando fala isso. Cuidado. Não ia deixar Claro. não ia deixar de brincar com isso. Super obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de tempo, por estar aqui com a gente. Nos abençoa muito e a todos que estão assistindo. Obrigada. E uma coisa que eu queria deixar para os jovens, especialmente, né? Não desistir. E sabe, eu tive tantas dificuldades, né? Então lute por aquilo que você quer. E mesmo que nada está dando certo, você acha que não está dando certo, né? Continua. E eu sempre falo assim, o importante não é o que você está fazendo, mas como vai terminar tudo isso. Então, é um estímulo a não se deixe levar por pressões da época, espírito de época, as redes ou não sei o quê. Lute por aquilo que você crê, que você quer, não é? E eu sempre gosto de pensar isso. O importante é quem você se torna. Então, hoje é muito gostoso você estar velhinho e olhar para trás e poder dizer assim, eu não me arrependo de nada, sabe? Faria tudo de novo. Isso é legal. Amém. Amém. Não sei nem o que eu falo. Não tem muito o que falar, não, só agradecer a Deus. Olha, quero dizer que quero convidar todo mundo a dedicar um pouquinho do tempo das orações aí aos missionários desse mundão que estão pelo mundo, mas também pela senhora, pela sua vida. E em parte pedindo para a senhora continuar, obviamente, continua, mas também em parte agradecer por tudo que a senhora fez. Eu imagino que tem muita gente que foi abençoada com aquelas Bíblias. Lindo, né? demais. Com o trabalho. Deus abençoe. Amém. E a você que está com a gente aí, que permite que esse podcast exista por meio do seu apoio, seja ele financeiro, seja ele em orações, seja ele com a audiência, compartilhando os posts. Super obrigado.